Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje é o Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, versículos de 30 ao 37. Marcos, capítulo 9, versículos de 30 ao 37. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galiléia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam estas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutias pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, lendo esse trecho do capítulo 9 do Evangelho segundo Marcos, nós vemos aqui o primeiro ensinamento. Jesus que não quer que a sua identidade seja revelada. Ele é o Messias, nós sabemos, mas ele não queria despertar uma febre messiânica de grupos de pessoas que correriam atrás dele apenas pelos milagres, buscando um Messias triunfalista. Não era esse o messianismo que ele vinha inaugurar. O Jesus da manjedoura e depois o Jesus da cruz, o Jesus da simplicidade de Nazaré, não combinava com aquela ideia de um Messias triunfalista, poderoso, um rei aos moldes de todas as categorias terrenas. Não, o messianismo dele é um messianismo que vem do céu. E ele quer, de forma muito discreta, mostrar isso para os discípulos. Ele não queria que ninguém soubesse que ele estava passando pela Galiléia. Porque depois da multiplicação dos pães, da pesca milagrosa, da cura do cego, da cura do leproso, da cura do surdo-mudo, da cura daquele endemoniado, as multidões queriam mais milagres, queriam um Jesus que desse espetáculo a cada encontro. Aquela ideia, repito, de um Messias triunfalista. Ora, Jesus então faz mais um anúncio da sua paixão. Ele diz: o Filho do Homem. Essa expressão Filho do Homem é uma expressão que remonta lá ao profeta Daniel. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Aqui Jesus já vai mostrando qual é a sua identidade de Messias. Um Messias que dará a vida pela humanidade. Morrerá na cruz. Portanto, a cruz não foi um acidente, não será um acidente na vida de Cristo. Mas ele já anuncia para os discípulos o mistério da redenção que acontecerá no Calvário. Ora, na cabeça deles ainda reinava a ideia de um messianismo terreno. E eles estavam disputando quem entre eles seria o maior quando o Messias viesse instaurar o seu reino. Tipo assim, quem vai ser o primeiro-ministro? Quem vai ter esse lugar especial, Ou seja, a vaidade no coração dos discípulos. E de fato, quando eles chegaram em casa, chegaram em Cafarnaum, Jesus perguntou: o que vocês estavam discutindo pelo caminho? E eles estavam discutindo quem seria o maior entre eles. O mais importante. Jesus, como quer dizer, vocês não entenderam nada ainda, nada. Ele sentou-se, olha a pedagogia de Jesus, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Reparem que a lógica do reino de Deus é diferente da lógica humana. Na lógica desse mundo,
O primeiro é aquele que manda, que comanda, aquele que tem autoridade, poder, aquele que tem pessoas sob o seu domínio. Na lógica do reino de Deus não é assim. Na lógica do reino de Deus, maior é aquele que serve. É aquele que faz da vida uma diaconia, um serviço aos outros. Esse é maior diante de Deus. Aqui, a pergunta que nos interessa é: diante de quem nós queremos ser maior? Diante dos homens ou diante de Deus? Qual o aplauso que queremos receber, dos homens ou de Deus? A paciência que Jesus tem com os discípulos ali, né? Eles se chegam, Jesus pergunta, eles se sentam, Jesus fala de novo, explicando para eles. É a paciência que ele tem conosco também. Muitas vezes, nosso coração também está assim, cheio de vaidades, né? Querendo as glórias desse mundo. E o Evangelho vai nos ensinando que devemos buscar uma glória que não passará. A glória que Deus nos dará, se nós fizermos da nossa vida um serviço aos irmãos. Pense nisso hoje. Em qual local, em qual área, em qual circunstância, em que momento você pode viver essa palavra? Coloque a sua vida a serviço. Sirva mesmo, com alegria, com dedicação, com entusiasmo. Porque a cada vez que nós servimos com o coração cheio de amor, nós nos assemelhamos a Cristo. E é essa a nossa busca, não é mesmo? Por isso, pensando nessa palavra e desejando esse coração de servo, eu invoco sobre você e sobre os seus a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe.